pouco baixo e eu fiquei muito alto. Pronto, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui um pouco, né, atrasados, porque tivemos problemas técnicos, Melhorou. mas hoje estamos recebendo aqui a doutora Leandra Iglesias, e o Júlio vai tocar aqui esse papo hoje, enquanto eu vou ficar aqui nos bastidores tentando resolver os nossos problemas técnicos. Júlio, é com você. Boa noite, Rogério. Boa noite, Leandra. Boa noite, Júlio. Tudo bom? E é uma grande alegria estarmos aqui. Ao mesmo tempo, um momento de tristeza por saber por ser o último dia de live. Hoje estou até rouco de tanto que eu falei na rua, conversei com as pessoas, desde 8 horas, graças a Deus, amanhã. Foi um dia maravilhoso nesse Dia Nacional de Drogas da nossa cidade, onde nós pudemos fazer uma ação dentro da festa, que é a Bauer Fest, que também se iniciou hoje, e a gente falar sobre dependência química, sobre prevenção, sobre uma série de assuntos que conversamos com as pessoas que passaram por lá. Foi um momento diferente, muito bom, e espero que ano que vem a gente possa se organizar mais, a gente possa se programar melhor, consertar os erros que cometemos na organização desse evento de hoje, para, assim, fazer um evento cada vez melhor, né? Então, eu agradeço muito o Rogério. Hoje eu me sinto um pouco inseguro para estar aqui abrindo essa live sem a presença do Rogério, que dá aquela segurança para a gente, né? Ele é jornalista, toda a experiência que ele tem na área, que é a área dele, nos dá uma segurança muito grande. E hoje eu trouxe aqui o Pedrinho, meu filho, né, para me dar uma ajuda aqui, porque hoje eu tenho dia de sorteio, né? Então, o Pedrinho é um garoto que está sempre me ajudando, né, Pedrinho? Pedrinho também é youtuber também, é atleta, campeão da São Silvestrinha já, né, Pedro? Ganhou a São Silvestrinha já em São Paulo, ganhou várias maratonas aí, kids no Brasil, e é um atleta promissor dentro do atletismo e também atleta do Serrano Futebol Clube de Petrópolis, né? Atleta da base, desde os 7 anos está lá na base lá. O sonho dele é ser jogador de futebol, né, Pedro? É o sonho dele, mas tem que lutar muito, né? Mas tem que estudar muito também, eu sempre falo isso com ele, né? Primeiro, o esporte tem que ter sempre o plano B, né? Primeiro, sempre o estudo, né? Mas é muito bom a gente estar inserido nesse meio, né? As crianças, eu sempre incentivo minhas crianças aqui da comunidade, sempre que eu posso, levá-los para peneiras, para fazer esse trabalho de esporte, que acaba sendo uma moeda de troca. O Serrano aqui em Petrópolis, por exemplo, o Serrano Futebol Clube, ele desde 2017 me acolheu ali como filho mesmo do clube e dá essa abertura para levar as crianças da comunidade para lá. Eu tenho abertura, tenho relacionamento muito com o presidente do clube, com a direção, e isso é muito bom. Hoje, por exemplo, quando nós estávamos na Semana Nacional de Drogas, tinham 8 crianças nossas aqui da comunidade fazendo peneira. Então, depois ficou até 2. Júlio, você falou que era só 4, tinha 8. Chegou lá para pegar a criança, tinha 8. Mas aí já tinha combinado com um amigo, mas eu nem sabia que iam ter mais, né? Porque a princípio seriam 6, mas acabaram que foram mais 2 na carona, mas o importa é tirar eles da droga, tirar desse mundo, dar outras oportunidades, né? Para que eles também tenham, através do esporte, uma forma também de estar distante dessas coisas, né? Então vamos para o sorteio, antes de começar com a Leandra, antes dela se apresentar, para a gente tomar muito tempo, né? Que vocês esperaram a gente muito tempo. Primeiro vamos sortear aqui a imagem de Santo Antônio. Vamos lá, Pedro. Rapidinho, para a gente entender o tempo. Pedro, fala o nome aí. Mostra aí, como é. Fala o nome. Fala lá. Thelma Jardim ganhou a imagem de Santo Antônio. Depois a gente vai ver qual o dia que ela entrou na live. Depois a gente vai fazer uma forma para ela se comunicar com a gente. E essa imagem do Sagrado Coração de Jesus. Rapidinho, Pedro. Quem ganhou? Jaqueline Cleves. Jaqueline Cleves. Aí, Jaque, tá? Já pode passar lá no banco lá e pegar comigo, Jaque. Tá combinado. Trabalha pertinho de mim. Ali na Queller. Só passar lá e pegar comigo. E agora o livro do Amor Exigente. Quem vai ser sorteado? Vamos lá, Pedrão. Maria Mônica, tá? Maria Mônica ganhou o livro do Amor Exigente.
Então, depois a gente vai dar um jeito de entrar em contato com eles, com os que nós não conhecemos. Hoje também nós tivemos essa doação de 2 chaveirinhos confeccionados pela filha da Fátima, me parece, e eu vou sortear esses chaveirinhos entre os membros ali do grupo da Rede Vida Plena. Então, eu vou fazer um sorteio interno, esses 2 chaveirinhos aqui que foram feitos, tá? E hoje eu vou sortear dentro do grupo lá, da Rede Vida Plena, tá? Para não tomar muito tempo. E agradecer a todos que colaboraram, que compartilharam. Um dia maravilhoso. A Leandra esteve presente lá, fez um trabalho magnífico lá na cidade também, de abordagem. Nós conseguimos mais de 400 itens, né, entre material de limpeza, né, material de alimentos em geral. Eu agradeço muito mesmo vocês, tá? E passo a bola agora para a nossa querida Leandra, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, faz um trabalho em Petrópolis fantástico há muitos anos. Eu lembro da Leandra desde a época que era a Giane, que era coordenadora da Pastoral da Sobriedade. Eu já lembro da Giane, da Leandra, dessa época ainda. Então, muitos anos de combate, de luta, nessa área aí. Uma pessoa que eu admiro muito. Agora a gente tem muito contato, mas hoje batemos um bom papo lá na cidade, foi muito legal. E cada vez mais eu quero estreitar esse laço de pessoas do bem como ela. Seja bem-vinda, Leandra. Um grande prazer ter você na nossa casa, nos nossos lares. Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite, Rogério, boa noite, Júlio, boa noite, o filhote do Júlio. É um prazer enorme estar com vocês aqui, realmente me sinto bastante lisonjeada, porque participar de uma semana como esta, não é? Protagonizada pela Diocese de Petrópolis, é uma honra para mim. Eu venho hoje, eu sou psicóloga, especialista em dependência química e outras compulsões, estou há quase 40 anos de exercício clínico, dos quais praticamente 30 anos como especialista em dependência química e outras compulsões. E gostaria de historicizar um pouco, já que o Júlio lembrou, que a Pastoral da Sobriedade desde o tempo da Giane, exatamente. Eu não lembrava disso, olha só. Eu voltei a Petrópolis em 1998, logo em seguida, em 99, conheci o Neném Peixoto e a Giane, não é? Ele que me apresentou inicialmente a esta turma e logo me chamou para um fórum do Comando da Paz, que era uma ONG voltada para a prevenção da dependência química e o resgate de pessoas em situação de enchente, de calamidade, né, de desbarrancamento, e aí eu fui convidada por ele a fazer parte da ONG Comando da Paz. Então, desde 2000 que eu estou, como disse o Júlio, ativamente militando nessa temática, por acreditar que o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a prevenção, e como disse no slogan, prevenir é chegar antes. E aí eu trouxe aqui, já que o Júlio lembrou, e foi muito interessante, porque eu fiz um pequeno apanhado, Júlio, só com fotos rápidas, só para ilustrar os momentos em que eu estive com vocês, e os momentos em que eu estive no viés da religiosidade, apesar de este tema ser um tema laico, né, ser um tema que não existe classe econômica, nem cultural e nem social, mas foi o pontapé inicial do meu retorno a Petrópolis, foi exatamente com a abertura das igrejas. Então, se o Rogério puder colocar aí, para mim, um pouquinho só dessa lembrança, em que, pode passar, Rogério, à medida em que eu vou falando, essas fotos são bem rápidas. Aqui, já na UCP, no Salão Nobre, em que eu fui convidada para palestrar, aí foi o primeiro fórum municipal de antidrogas, ainda se usava essa nomenclatura, e eu era madrinha de uma companhia de teatro. Foi uma semana da psicologia, enquanto eu estava no Conselho Regional de Psicologia, também falando sobre a temática de drogas. Aí foi na igreja Nossa Senhora da Aparecida, no Quitandinha, em que eu também levei, depois da palestra, a performance teatral Mundo Animal das Drogas.
A próxima, aí também, ainda na Nossa Senhora da Aparecida, foi uma performance que fez muito sucesso. Aí já com a dona Ilma, que já cumprimentei ela aqui, o Adriano, que estive com ele na praça, e esta foi na igreja São Sebastião do Carangola, em que eu fui algumas vezes. Aí a equipe que me convidou na época, em seguida a Pastoral da Sobriedade também me convidou para uma palestra sobre alcoolismo, não é? Foi muito interessante, aí a equipe que me convidou na época. Temos mais também uma visitação que eu fiz dos meus alunos de formação de conselheiro em dependência química, lá no sítio do Padre Clinha, lá no Brejal, e aí eu palestrando e explicando, no caso não tem nenhum paciente sendo exposto nessa foto, aí a minha equipe, foram os meus alunos, que eu levei para conhecer de perto, que era uma casa de acolhimento, não é? A salinha em homenagem lá, eu coloquei em homenagem ao Padre Quinha. Também estive com o Padre Quinha, exatamente, ele está aí sentado, quando trouxe para Petrópolis a Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Quem está de costas é o Dr. Jorge Jaber, e eu tive a honra da participação do Padre Quinha. Pode passar, tem mais aí uma foto, a gente interagindo depois. Esses foram os meus alunos, os convidados. Estes foram os 31 assistentes sociais e psicólogos da rede que integrava naquela ocasião a CETRAC, a Secretaria de Assistência ao Trabalho, aí no Colégio Santa Isabel, que eu vou praticamente todos os anos, há 20 anos, inclusive aqui na live tem um jovenzinho que é meu amigo até hoje, o Rickson, e que é muito meu parceiro. Esta foi na igreja, no Vila Rica, foram 2 igrejas no Vila Rica, na sequência, pode passar. Aí foi uma outra igreja em Correias, já de linha evangélica. Esta foi em Areal, e que esses diplomas eu formei lideranças religiosas em capacitação como conselheiros em dependência química, abençoada pelo pastor, nesta Igreja Batista Renovada de Areal. Próximo, por favor. E agora, o que eu vim trazer a vocês, eu vou deixar este slide, pode ser que fique no cantinho, não sei, ou depois o Rogério volta ao slide. Eu gostaria de também saber quantos minutos eu tenho, porque eu já sou acostumada a ter que dominar a minha fala, então, monitorando o meu tempo, então eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho para que eu possa marcar aqui a minha fala e abrirmos para perguntas também, né? Porque as pessoas sempre gostam de fazer perguntas. Nós estamos a 20 horas e 38 minutos. Até que horas eu posso falar, Júlio? Para que a gente possa abrir a perguntas. Então, pode falar até mais 50 minutos, que vai dar 1 hora de live pelo tempo que está rodando. Tá? Sim, mas e aí as perguntas? Então, se quiser colocar 40 minutos e mais 10. Okay. Então, eu vou usar esses 40 minutos para poder fazer a minha explanação, começando a dizer para vocês que a gente pensar em álcool e drogas não é pensar propriamente nas substâncias, e sim no indivíduo, porque o problema não são as drogas, o problema é o indivíduo que carrega no seu interior, no seu repertório emocional, indicativos que podem levá-lo à experimentação, e da experimentação o abuso, e do abuso é uma linha muito tênue para a dependência. Mas eu gostaria que vocês acompanhassem um raciocínio comigo, que é exatamente pela dependência química ser uma doença do lobo frontal, me cabe uma pequena contextualização de quem é esse ser humano que nós estamos tratando aqui. Você está aí com um jovenzinho ao seu lado, não é? Que ele já tem todo um registro emocional desde a vida intrauterina. Então, nós pensarmos que o nosso cérebro ainda é um cérebro reptiliano. O que significa isto? É um cérebro que, se nós formos lembrar a aula de história, os homens eram das cavernas, eles eram robustos, altos, fortes, porém com uma caixa craniana pequena. Essa caixa craniana, ao longo da evolução da espécie,
ela foi se expandindo, a caixa craniana. E com a expansão da caixa craniana, o cérebro também foi se expandindo. Mas naquela época, o homem precisava era sobreviver. E ele tinha medos, ele tinha angústias, ele já tinha ansiedade desde lá. E os medos deles eram dos fenômenos naturais. E hoje, quais são os nossos medos? São medos de não ter um emprego, de não ter o alimento, de ficar doente, de morrer de uma forma abrupta, de uma forma trágica, como estamos vivendo agora, com muitos lutos que não podem cumprir os seus rituais. Então, desde que o mundo é mundo, nós sofremos por medo, ansiedade e angústia. E esse lobo frontal expandido, nós temos, com a aquisição da linguagem, uma percepção de que nós ainda estamos no caminhar da sobrevivência, ainda com medo e com angústia, e isso tudo nos gera uma ansiedade muito grande. Então, usar álcool e outras drogas é para minimizar esse sofrimento. Elas podem ser as drogas lícitas ou ilícitas, legais ou ilegais, porém, elas vêm para complementar, para suprir, para amenizar alguns sintomas que são emocionais. Então, por exemplo, se nós temos uma criança que é, já desde cedo, muito agitada, hoje se diagnostica com muita facilidade o TDAH, não é? Que é o distúrbio de atenção, o déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, e que muitas vezes usa-se a Ritalina. Ritalina é uma droga legal, é uma droga utilizada para crianças ou adultos que tenham essa hiperatividade. Porém, o uso precoce, o uso na infância dessa Ritalina, pode vir a levar o indivíduo a usar outras drogas, que seja o álcool, a maconha, a cocaína, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, já tem uma disfunção neuroquímica, uma disfunção cerebral, e que quando encontra a droga, de certa forma, ameniza toda essa angústia, toda essa ansiedade, e abafa o medo. O álcool, por exemplo, e a cocaína são substâncias que encorajam as pessoas a terem comportamentos, muitas vezes, que desejavam, porém, de sã consciência, não o fazem. Mas, quando estão sob efeito, eles fazem. Já visto o dito popular, fulano ou fulano é tão bom, é tão querido, mas quando bebe, não é? As violências, as agressões, a criminalidade, muito ligada principalmente ao álcool. Então, para situar vocês nesta temática de que dependência química, uso de álcool e drogas não tem nada a ver com conduta, com caráter, com marginalidade. Isto é que, ao longo da humanidade, as pessoas foram estigmatizando, ou seja, foram colocando rótulos nessas pessoas que são usuárias, que são dependentes químicas ou que têm outras compulsões. Mas quando a dependência química é principalmente das drogas ilegais, as pessoas tendem a ter mais preconceito. Então, é sobre esse cérebro que nós estamos tratando aqui. Porque o cérebro, ele tem diversas funções, sem dúvida nenhuma, e o nosso foco principal é a precocidade e o uso abusivo. Então, considerando que o cérebro só está maduro em torno dos 25 anos, a idade média hoje de ingestão de álcool e outras drogas é de 12 anos. Porém, estudos atualíssimos agora, nesse momento de pandemia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que a idade média de iniciação ao uso de bebida alcoólica, Júlio, está em torno dos 9 anos de idade. Então, prevenir é chegar antes. Se aos 9 anos de idade eu já tenho crianças que fazem uso de álcool, eu já tive pacientes em regime de internação,
que aos 9 anos já era usuário de cocaína. Então, o meu foco sempre foi a precocidade desse uso, que está cada vez maior, o abuso por parte da juventude, que vem a se tornar dependentes químicos numa idade entre 18, 20 e poucos anos, já estão dependentes. E este cérebro que estava em desenvolvimento, ele começa a ter prejuízos no comprometimento da sua funcionalidade. Então, por exemplo, uma criança de 9, 10 anos, 12 anos já é considerado, pelo Estatuto da Criança e pela Psicologia do Desenvolvimento, adolescente. Então, até hoje em dia não se fala mais pré-adolescente ou púbere. Hoje pula da criança para o adolescente. Então, essas crianças e esses adolescentes que vão fazendo o uso precoce das substâncias, eles vão comprometendo áreas do cérebro, eles vão comprometendo a área de concentração, de atenção, de tomada de decisão, de percepção de perigo, de responsabilidade com as suas atitudes, ou seja, que consequências esse meu ato terá. Se considerarmos que a juventude, a adolescência por si só, já é um período de curiosidade por conta de todas as transmutações, todos os ritos de passagem que nós vivemos, você imagina uma adolescência regada a álcool e outras drogas. Então, o que essa galera está fazendo com o seu cérebro é comprometer cada vez mais as funções do cérebro. Então, hoje na praça, um exemplo bem corriqueiro, uma senhora conversava comigo e eu fiz várias abordagens, passei pelo ponto do ônibus lá do Bradesco, fiz a 16 de março, saí no Marquese, vim andando pelo Imperador, até voltar ao Cartier, em frente ao Teatro Municipal, e abordando pessoas com que sensibilidade para abordar as pessoas. Pessoas, obviamente, que não estavam ocupadas com alguma coisa, e pessoas que estavam com filhos, crianças e adolescentes. Quando eu peço, por favor, posso tomar o seu tempo um pouquinho? Hoje é o Dia Internacional de Prevenção às Drogas, eu sou psicóloga, especialista. Aí a pessoa para. Eu só tive, Júlio, 2 pessoas que rejeitaram a atenção, né? Não me deram atenção. Então, por quê? Porque o foco principal nosso, e está acontecendo agora, aconteceu ontem e anteontem em Brasília, promovido pela Secretaria Nacional de Prevenção a Álcool e Drogas, de Cuidados e Prevenção, 2 lives do dia inteiro que está convocando o papel da juventude em políticas públicas. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, que é envolver esses jovens em atividades voltadas a esta temática, não necessariamente abordando álcool e drogas, mas e sim política pública. Porque quando eu pergunto a eles, puxa, mas por que tão jovem, tão cedo, já usando cocaína, já usando a maconha, já bebendo abusivamente, e muito eles me dizem que não há o que o jovem fazer nessa cidade. Então, a gente tem que escutar esses jovens, a gente tem que escutar essas crianças. Eu tenho uma amiga que faz parte da Organização Mundial da Saúde, ela é uma psicóloga suíça e que faz parte lá da OMS, e ela declarou há pouco tempo, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que não existe programas governamentais para a adolescência, ou seja, não há uma atenção governamental e muito menos de política pública voltada para a criança e para o adolescente. Existe o estatuto, mas não existe uma política pública. Isso em âmbito geral. E se formos falar em álcool e drogas, menos ainda, não é? Então, a minha militância sempre foi, Júlio, desde que você me conheceu, exatamente isso, atingir o jovem, fazer fórum envolvendo a juventude. A juventude é sedenta, ela tem muito, como dizia com essa senhora na praça, ela tem curiosidade, ela defende, por exemplo, uma outra questão que é temática e bastante polêmica nos dias de hoje, que é a liberação das drogas, da maconha. Eu adoro conversar com os jovens sobre esse tema, porque eles têm uma visão muito míope. Eles têm uma visão do usuário,
vulgo maconheiro, ou eles têm uma visão do Google, que vai pesquisar lá no Google maconha. E aí, quando eu de aulas, nos anfiteatros, não é? E eu pergunto, maconha, o Brasil está preparado? Aí aquele alvoroço. E aí depois eu digo, não, 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 segurem as observações de vocês. Eu vou primeiro informá-los acerca desta substância, de forma bem fundamentada e científica, e depois eu vou perguntar de novo, e aí, maconha, o Brasil está preparado? E aí eu observo com muita nitidez, Júlio, que eles vão mudando as opiniões. Eles, pô, essas coisas eles não sabiam. Então, eu dizia para essa senhora, se o jovem já é tímido, se ele já é introspectivo, ele vai ficar mais introspectivo se ele usar a maconha. Se ele é tímido, é introspectivo e usar o álcool e a cocaína, ele vai conseguir se descontrair e ter mais sociabilidade, mais pertencimento, não é? Então, nós temos sempre que pensar que, durante muito tempo, Júlio, acreditava-se que essas pessoas envolvidas em vícios, principalmente o álcool, era fraqueza moral. Eram pessoas que tinham a mente fraca, que tinham uma moral fraca, e com isso foi se estigmatizando. Para você ter uma ideia, só em 1966 é que o uso problemático da bebida alcoólica foi considerado uma doença, e aí teve o conceito de alcoolismo como uma doença, e também uma doença do cérebro. Então, tem aí um tempo que isto vem se desenvolvendo em nível de ciência, mas a sociedade ainda é muito permissiva, principalmente com a substância do álcool. E com a maconha, que os jovens defendem, não é? E a gente costuma dizer que está enamorado da droga. Então, é aquele começo que ele ainda não tem a menor noção, ele vai defender que é erva natural, ele vai defender que não faz mal, agora ele vai defender que existe um uso medicinal, só que as coisas não são bem assim, não é? Agora, precisa que nós observemos se isso vai continuar, se o uso vai aumentando gradativamente, se a frequência de uso vai aumentando, e os prejuízos que começam a ser apontados. Só que o jovem não vê. Então, a senhora me perguntava, tá, mas como eu abordar esse jovem de 16 anos? Começa a questionar com ele se ele está observando algum prejuízo. Não estava observando prejuízo nenhum. Ah, mas espera aí, ele é muito amigo do pai e eles têm brigado muito. Opa, então ele já está tendo um prejuízo de relacionamento, de afeto com o pai. Observa o boletim dele. Ah, ele tinha um boletim que ia muito bem, estudava direitinho, regular, e de repente começa a cair as notas escolares. Não é? Começa a mudar a vestimenta e começa a mudar também o grupo que ele vai procurar pertencer. E também nessa temática do pertencimento, é muito comum a gente escutar assim, foi as más companhias, doutora. É isso, ele só se liga em pessoas que não prestam, que são más companhias. E um dia, numa terapia de família, um paciente usuário, ele disse assim, revoltado com a mãe, que voltou a trazer essa mesma fala. E aí ele falou muito zangadamente assim, ô mãe, para com isso, há anos você fala isso. E eu quero te dizer que você não sabe que eu é que fui a má companhia para os filhos das suas amigas, porque eu que apresentei a maconha para eles. Então, quer dizer, isso existe uma distorção muito grande ao longo do tempo, a humanidade, né? A sociedade, na verdade, tem conceitos muito distorcidos. E, por conta disso, hoje a gente diz o seguinte, que o uso de álcool e de outras drogas não é uma busca incessante de prazer. A pessoa só quer prazer, acha que a vida é só festa e só quer prazer. Não. Hoje nós entendemos que o uso de álcool e de outras drogas, de forma de dependência, de vício, é uma fuga do desprazer. A mesma fuga lá daquele cérebro reptiliano das cavernas, que era ou eu enfrento o dragão ou eu fujo.
Ou eu enfrento o fogo, ou eu aprendo a lidar com ele e ele ser útil na minha vida. Se o leão estiver alimentado, eu não preciso ter medo. Mas se o leão não estiver alimentado, o melhor é eu fugir. Então, nós estamos ainda hoje com esse mesmo mecanismo de ou eu enfrento ou eu fujo, seja qualquer circunstância da nossa vida, independente de álcool e de drogas. É o nosso cérebro, é a nossa condição emocional que nos faz ter esse comportamento ou de fugir ou de enfrentar qualquer problema que seja. E quem de nós não quer, em algum momento, ter uma desconexão, um paraíso artificial que possa nos desconectar de um sofrimento, de uma dor, toma um remedinho para dormir, que está com insônia, toma um remedinho para depressão. Aliás, aumentou muito na pandemia o uso dos ansiolíticos e dos alucinógenos, não é? O Brasil, nós estamos aí em 5º lugar no consumo de medicamentos psicotrópicos, de medicamentos controlados, aquela vizinha que oferece o Rivotril para a comadre, porque a comadre disse que eu tomei aqui um remedinho, olha, vai ser ótimo para você também, toma também esse remedinho, que foi muito bom para mim, e isso é um perigo, porque o cérebro pode ser o mesmo para todo mundo, porém as funções não são as mesmas para todo mundo. E também há que se comentar, não é? Quais são os fatores que levam o indivíduo à dependência, ao uso abusivo e à dependência de álcool e drogas. Nós temos que pensar, primeiramente, na genética. Hoje, mais do que comprovado cientificamente, que 50% é genética. Os outros 50% são fatores psicológicos e fatores sociais. Dos fatores psicológicos, o ambiente em que ele foi criado, se papai e mamãe estiveram juntos ou estiveram separados, se havia brigas dentro de casa, se o pai era um usuário, um alcoolista, que chegava em casa, batia na mãe, batia no filho, quebrava as coisas em casa e no dia seguinte não lembra de nada. Então, esses são fatores psicológicos. Se ele sofreu algum bullying dentro da família ou na escola, eu já tive vários casos de pacientes adultos que na infância foram vítimas de bullying e que foram agravando, e para eles poderem pertencer, para eles poderem não se sentir tão deslocados, tão solitários, eles começaram a usar o álcool. Eu não tenho um caso nos meus 40 anos de exercício profissional que tenha começado fumado maconha ou cheirado cocaína ou fumado crack, mas unanimemente o álcool. Então, o álcool está presente desde que o mundo é mundo, vai continuar, mas volto a dizer, me repetindo, a nossa militância, o nosso objetivo principal é alertar aos pais e à sociedade que é permissiva em relação ao álcool, da precocidade. É aquele pai que molha a chupeta na cerveja e acha que o filho é macho, que é dos 10, esse é dos meus, porque está lá né, sugando aquela chupeta molhada na cerveja. Ou então aquela mãe que prefere que beba em casa a beber fora. Então, o que a gente precisa é assim, vamos adiar o máximo possível a ingestão de álcool e de outras drogas. Vamos realmente... Existe uma legislação, existe uma política nacional sobre o álcool que a sociedade desconhece, que muitos técnicos também desconhecem, profissionais de saúde, da assistência, o que for que do direito, né, que desconhece que existe uma política nacional somente sobre o álcool. Assim como o tabaco, vê quantas conquistas nós obtivemos com a lei anti-tabaco, anti-tabagismo, né, anti-fumo, como quiser. Então, não fumar em ambientes fechados, a não venda de cigarro para menores de 18 anos, as fotos nos maços de cigarros que são de alerta dos malefícios causados pelo cigarro, e nós avançamos muito nesta política pública sobre o tabagismo. Por que não conseguimos avançar na política sobre o álcool, na política sobre outras drogas? Eu faço parte de uma comissão de regulação e controle do álcool no Brasil,
cuja meta é reduzir em 10% a ingestão de álcool até 2025. A ingestão, claro, abusiva, né? Sempre lembrando que uma coisa é o uso, a outra coisa é abuso, e do abuso para a dependência é muito rápido, é muito imperceptível. A pessoa não nota, não consegue detectar que ela já está dependente. E aí o que a gente pede? Então vamos fazer o seguinte, não, eu não sou alcoólatra, eu só bebo fim de semana. Beleza, só bebe fim de semana? E qual a quantidade que você bebe fim de semana? Ok, então vamos lá, você consegue ficar 2 fins de semana sem beber? Você consegue ir a um churrasco e não tomar cerveja? E aí nós vamos observar o comportamento da pessoa. Porque droga é toda e qualquer substância que, uma vez ingerida, promove no nosso organismo alteração da percepção, da emoção e do comportamento. Sabe aquela pessoa que acorda e tem que tomar um cafezinho, senão ela não tem um bom humor? O cafezinho é a droga daquela pessoa. Tira o cafezinho da pessoa, ela vai sentir dor de cabeça, ela vai sentir mau humor, ela pode ficar até agressiva nas palavras, né? Porque ela está de mau humor. Então, aquele cafezinho para aquela pessoa, ele entra no organismo como uma substância que está alterando a percepção, a emoção e o comportamento. É isso que nós temos que ter em mente. E isso serve para o chocolate, serve para o dinheiro, serve para a comida, serve para a internet. Nós temos hoje o transtorno da conectividade, nós temos hoje no nosso Código Internacional de Doenças a dependência, a internet, nós temos a nanofobia, aquelas pessoas que têm horror em ficar sem o celular, se o celular arriou a bateria, como é que ela vai fazer? E há sofrimento em relação a isso. Então, a temática de álcool e drogas, a temática de dependência química, é uma temática bastante vasta, é claro, eu sou apaixonada pelo tema, mas nós precisamos trazer este tipo de iniciativa que a Diocese teve. Porém, como eu falei em algumas lives, e se não me falha a memória, na live de domingo, quando vocês trouxeram uma colega de São Gonçalo, em que eu falava sobre a união, porque desde que eu voltei para Petrópolis, há 21 anos, que eu vejo ações que são fragmentadas e isoladas. Então, é preciso que nós tenhamos uma rede para unir as nossas ações, unir o que a Igreja Católica faz, com o que a evangélica faz, com o que o poder público faz, com o que as igrejas fazem. Então, enfim, o que a gente precisa é ter uma linguagem que seja coesa, que seja fundamentada na ciência, não é? Na experiência vivida, na experiência científica também, e a união dessas nossas ações, porque falar em política pública é mobilizar todos os agentes da sociedade. A Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização das Nações Unidas, em 2000, declarou que a temática de álcool e drogas é de responsabilidade compartilhada, é de todos nós. Isso em 2000. Em 2015, fizeram uma pesquisa no Brasil e apontaram que toda e qualquer família brasileira possui de 1 a 2 membros, direto ou indiretamente, com problemas relacionados a álcool e drogas. Então, esse é um tema que nos diz respeito a todos e que é preciso união para as ações no intuito de construirmos e implementarmos políticas públicas. Este é o meu carro-chefe, é exatamente a maior militância que eu travo ao longo dos anos, independente de estar compondo a rede de atenção psicossocial pública, não é, com algumas funções, porém sempre militei nesta vertente da prevenção. E agora eu gostaria de passar para vocês, eu fiz um esquema mais, para ficar um pouco mais simples a minha fala e ao entendimento de vocês, considerando que eu estou aqui com 21 horas e 4 minutos, como que eu dividi por setores
as ações de prevenção, o que são fatores de risco e o que são fatores de proteção. Rogério, se puder passar para mim. Pode passar. Adolescência é esse período de turbulência, esse mar revolto, pode ir passando que eu vou falando. Esse mar revolto, essa turbulência, e todo pai e mãe tem uma única preocupação, é sexo e drogas. Então, a gente coloca nas mãos de Deus que proteja os nossos filhos para que eles não se envolvam nessas questões que vão gerar sofrimento para o indivíduo e para a família. Então, eu falei dos aspectos biológicos quando eu falo sobre a hereditariedade, e nessa cadeia genética, porque, então, 50% da probabilidade de dependência, do desenvolvimento da dependência química, tem alguém na família que já é um dependente químico. E essas peculiaridades nas relações interpessoais, como eu falei, a pessoa é tímida, ou a pessoa é extrovertida demais, ou a pessoa é agitada, ou ela é deprimida, e como que ela vai se relacionar com as outras pessoas, as interações familiares, a convivência e o contato, e a oportunidade está cada vez mais fácil adquirir a droga. Hoje, então, com o fenômeno da pandemia, nós temos o delivery das drogas, né? Só o álcool aumentou 960% o consumo de álcool por conta das entregas em domicílio, não é? E essas sensações todas que um indivíduo vai vivenciando com o uso da substância, como eu falei, se é a timidez, o álcool traz uma extroversão, mas depois ele deprime, porque é uma substância que deprime o sistema nervoso central, e essa cultura que cada um vive, não é? Por exemplo, compras de supermercado em que você tem no seu carrinho bebida alcoólica, cerveja, uísque, vinho, cachaça, o que seja. Quando abre a geladeira e tem sempre lá uma vodka, né? E aquelas casas que tem os bares lindos dentro de casa, até bares sofisticados, com taças de cristal e tudo mais, porém é essa cultura domiciliar, não é? Isso também tem muito a ver com fatores de risco e de proteção. Próximo, por favor. Então, no âmbito, existe, como eu disse aí, os fatores que são de risco e de proteção. Os de risco tornam as pessoas mais vulneráveis a encontrar droga e ter uma parceria e achar que aquilo ali está fazendo bem, não é? E os fatores de proteção que vão contrabalançar essa vulnerabilidade que leva ao uso ou ao abuso das drogas. E aí não é tão pleno quando a gente vê uma criança, né, com os braços abertos ao horizonte, né, nesta paz, né, recebendo ainda o mundo, não é? Então, a gente costuma dizer que é nessa relação, nessa inter-relação e a interdependência que existe entre o usuário e o meio que ele vive. Essa criança aí, como que a gente pode imaginar que aos 15 anos, 16, 20, 30, 40, pode ser uma pessoa que venha a ter um vício, venha a ter uma dependência, seja ela química ou comportamental. Próximo. E aí, no que diz respeito aos fatores de risco no ambiente familiar caótico, aqueles dos quais os pais fazem uso da substância ou sofrem de doenças mentais, a função parental inefetiva, ou seja, tem sempre discussões entre famílias, as relações não são muito boas, especialmente com as crianças com temperamento difícil ou transtorno de conduta, como eu falei anteriormente, os que trazem déficit de atenção e hiperatividade, perda da ligação parental, e nesta temática existem estudos específicos apontando que nós temos que trabalhar na clínica do vazio, o vazio que o indivíduo traz no peito, e esse vazio está muito relacionado à ausência de pai, mesmo que o pai esteja presente. Então, é muito importante aqueles que, mesmo que tenha os seus pais presentes, muitas vezes a ligação é perdida. Eu falei da timidez, não é? E o comportamento agressivo que pode se manifestar
em sala de aula, o desempenho escolar, isso é também um fator de risco, habilidades sociais precárias, envolvimento com colegas que apresentam um comportamento desviante e a percepção que o uso de droga é aprovado na família, no trabalho, na escola, em colegas ou na comunidade. Fatores agora, então, de proteção. Aqueles foram os fatores de risco: estabelecer laços familiares fortes e positivos, monitorar as atividades das crianças e seus colegas, estabelecer regras de condutas claras que constantemente são reforçadas pela família. Por exemplo, vai fazer uma loungezinha, uma resenha na casa de um amiguinho adolescente, e aí os pais não indagam. Mas espera aí, quais são os valores e os princípios dos pais dos seus coleguinhas? Será que eles permitem que beba antes dos 18 anos? Se permitem que bebe, eu não sei se eu vou deixar meu filho ou não. Ah, mas olha, na casa do fulaninho pode. Olha, mas aqui em casa não. Então, os pais saberem, terem a autoridade e não o abuso de poder, mas a autoridade em que suas regras sejam claras e objetivas. Isso é muito importante. E também você sempre acompanhando a vida dos seus filhos. Então, isso é um fator de proteção, você ter um acompanhamento e um envolvimento na vida do seu filho. Ter um bom desempenho escolar é um fator de proteção. Estabelecer relações fortes com instituições como a escola e as organizações religiosas. Isto é um fator de proteção, não é? E também adotar normas convencionais sobre o uso de drogas, né? Fatores sociais que possam ser de risco ou de proteção, por favor. Aí, então, eu fiz para ficar mais fácil, nos fatores sociais, o que é de proteção, o que é de risco? Fator de proteção, respeitar as leis sociais, né? Eu sou do tempo do não pise na grama, hoje já se pode pisar na grama, né? Mas será que eu posso ou não posso pisar na grama? Será que eu posso ou não posso acender um cigarro aqui que é proibido fumar? Não é? A credibilidade da mídia. Então, o que a mídia está vendendo? A mídia vende sempre, principalmente no que diz respeito ao álcool e cigarro. Hoje nós não temos mais propagandas de cigarro, mas ainda temos propagandas de cerveja, e que é voltada aos jovens, cada vez mais cedo. Já atingiu as mulheres e agora o objetivo é atingir as crianças, haja vista essa idade ter reduzido para 9 anos, não é? O clima comunitário afetivo, ou seja, na sua comunidade existe uma relação de afeto, uma consciência comunitária e de mobilização social, que é o que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Mas, volto a dizer, inserindo, envolvendo e motivando o jovem. E os fatores de risco, no que diz respeito ao social, é a violência, a desvalorização das autoridades sociais, a descrença nas instituições, a falta de recursos para prevenção e atendimento, e a falta de oportunidade de trabalho e lazer, que é o que o jovem me traz. E agora vamos para fatores de risco do próprio indivíduo. Então, o que é um fator de proteção do próprio indivíduo? E aí o Júlio pode identificar no seu próprio filho o que é um fator de proteção para ele e o que é um fator de risco. Então, uma criança que tem habilidade social, uma criança que é talentosa, uma criança que sempre se dispõe a colaborar, a ser cooperativa, que tem habilidade também para resolver determinados problemas, que não é tão dependente dos pais. Aquela criança também que tem vínculos positivos com as pessoas, com as instituições e com os valores de cumprimento daqueles valores, daquelas regras, não é? E uma autoestima desenvolvida. Agora, um próprio indivíduo que tem um fator de risco em relação ao álcool e drogas é um indivíduo inseguro, uma criança que tem uma insatisfação com a vida, porque já escutou dos pais também uma insatisfação, que tenha sintomas depressivos, uma criança que seja curiosa demais. A maioria dos usuários jovens me dizem que começaram exatamente a experimentação por curiosidade e essa busca de prazer. Então, esses são os fatores de risco de proteção no próprio indivíduo. Próximo. E os fatores familiares de proteção são pais que acompanham
às atividades dos seus filhos, não é? E aí, hoje, com a pandemia, nós pudemos constatar o quão difícil foi para esses pais conviverem com seus filhos, diariamente, porque eles desaprenderam a conviver, eles não conhecem muito bem os seus filhos, não é? Porque sempre delegaram às escolas, na verdade, o desenvolvimento, não é? E até, muitas vezes, a educação dos seus filhos, não é? E também esse respeito aos ritos familiares, não é? Se a família tem um princípio de almoçar juntos, de jantar juntos, de assistir a algum filme juntos, fazer alguma atividade esportiva ou de lazer juntos, enfim, esses laços familiares, né? E o estabelecimento claro da hierarquia familiar, a autoridade de cada um, qual é a autoridade do pai, do avô, da avó, da mãe, enfim, o respeito à autoridade, não como controle e subestimando, inferiorizando a criança e o adolescente, mas com respeito, não é? Fortalecendo esse vínculo e esta autoridade. E na família, os que são fatores de risco? São pais que fazem uso abusivo de drogas, ou mesmo do próprio álcool. Eu me lembro de um jovem de 11 anos, de uma criança de 11 anos, e que eu já percebi assim, nele alguns traços de desenvolver dependência, desenvolver vícios, e veio a ter vícios mais tarde de jogos digitais, e que ele falava que achava interessante e maneiro a pirâmide de lata de cerveja que o pai fazia aos fins de semana no churrasco. Né? Então, isso, caramba, está assistindo, qual o problema? Né? Já é corriqueiro um pai que se embriaga, que diz que o carro sabe o caminho de casa, né? Pais que sofrem de doenças mentais, pais no sentido geral, né? Mãe, pai, que possa ter uma depressão, que possa ter uma ansiedade, que já pode ter um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, enfim, que já traga algum transtorno mental. E pais excessivamente autoritários ou muito exigentes, ou seja, nas polaridades, ou os pais que são permissivos demais, liberais demais, ou os que são rígidos demais, também não é positivo. Aliás, nada que é extremado é positivo, não é? E famílias que mantêm uma cultura aditiva, como eu falei, é comum, todo mundo bebe, né? Eu cresci, todo mundo bebe, e é isso mesmo, e aquilo ali passa a ser corriqueiro. Próximo. E na escola, o bom rendimento escolar é um fator de proteção, uma inserção e adaptação boa ao ambiente escolar, a oportunidade de participação nas decisões das escolas, das tarefas escolares, né, e dos movimentos, vínculos afetivos com professores e diretores e colegas, possibilidade de desafio e expansão da mente, ampliar, nunca tolir a criatividade e a habilidade da criança, e sim valorizar, não é? E prazer em aprender, a descoberta dos talentos, o que eu falei anteriormente, que hoje é pelo viés da educação socioemocional, né? O prazer em aprender e a descoberta e construção de projetos de vida. Esses são fatores de proteção. E fatores de risco: baixo rendimento escolar, falta de regras claras também dentro da própria escola, baixas expectativas em relação às outras crianças, exclusão social, falta de vínculos com as pessoas e com a aprendizagem. No âmbito escolar, estes são os fatores de proteção e os de risco. E, relacionado às drogas, acho que já estou chegando ao final, o que é de proteção? Essas informações que nós estamos fazendo sobre os efeitos, informações que são contextualizadas, informações que são pautadas em evidência científica e que também nos mostram e nos ensinam que essas regras e o controle para o consumo adequado, que é o que nós estamos fazendo aqui, o alerta, que são fatores de risco e de proteção, e como que isso se expande na sociedade. Você sabia que você pode chegar num bar e dizer, olha, eu não autorizo que venda a bebida alcoólica para o meu filho, né? Mesmo que ele tenha 18 anos. Isto é possível, principalmente se ele tiver
um comprometimento já com a bebida alcoólica. E em relação à droga, o que é risco é extremamente essa disponibilidade que nós encontramos hoje na compra. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente apontou que na compra da bebida alcoólica entre os meninos e as meninas, 100% das meninas que chegam ao estabelecimento comercial saem com a aquisição da bebida. E, no que diz respeito aos meninos, 75% dos meninos conseguem sair com a bebida alcoólica. Então, veja que até a sociedade é mais permissiva também, e o alcoolismo feminino, que vai ser tema de uma live no dia 30, fechando o mês de junho, falando exatamente sobre o aumento do alcoolismo na mulher. E a propaganda que incentiva, né? Eu falei sobre as propagandas de cerveja, porque das bebidas destiladas e do cigarro já não temos mais, mas temos muita propaganda de cerveja, né? E que mostra só a beleza, o prazer, e não mostra os malefícios, as consequências. E esse prazer intenso que leva o indivíduo a querer repetir o uso. Mas, na verdade, o que leva ele a repetir o uso é o cérebro. É aquele cérebro que ficou viciado e ele quer mais, porque nós temos um sistema de recompensa cerebral e que diz, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Eu acho que assim, em termos dos slides, acho que acabou, né? O Rogério que estava passando para mim. Acabou, então. Então, esse que eu trouxe para vocês, nesses minutos aí de explanação, e se acharem cabível ainda, eu penso que dá, por mim, dá, que queiram abrir perguntas, e eu estou à disposição de todos. Espero ter levado informações de forma clara, de forma consistente, e que tenha acrescentado ao conhecimento de vocês essa temática do uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Quanto conteúdo maravilhoso. E é interessante que quando você comentava, o Pedro fazia vários comentários em cima, tinha coisa que ele falava que eu nem tinha noção do que era. Seu filho? Né? Isso que eu estou dizendo. Então, prevenir é chegar antes. Os adultos não sabem. O seu filho está com quantos anos mesmo? 11 anos. 11 anos, olha aí, a comprovação do que eu falei. Que bacana. Obrigada, Pedro. Obrigada. Tem muita gente parabenizando. O Adriano Silva, o Mauro Arruda também. O Rogério também tem uma pergunta aí, Rogério? Não, na verdade, não tem a pergunta não. Eu quero fazer uma colocação de um grupo que mandou uma mensagem para a doutora Leandra. Eu vou colocar até na tela, né? Eu vou falar, mas vou colocar na tela, que eu acho que é importante. Boa noite, estamos no plantão do CAPES, AD3, lhe acompanhando. Adicéia, Anne, Fabiane e Francisca. Obrigada pelas explanações, falas enriquecedoras. Gratidão. Lindas. Obrigada, minhas queridas. Beijo para vocês. Altamente capacitados, que fazem um trabalho belíssimo de tratamento ao uso indevido de álcool e outras drogas. Obrigada pela participação de vocês. E tem várias pessoas aqui que colocaram comentários, como o Júlio falou, né, agradecendo a informação, parabenizando a doutora pela explanação. Agora, tem um aqui que é a Fabiana, na verdade. Ela colocou, conversei exatamente sobre isso com uma pessoa que encontrei ontem, perfeito. Na verdade, o comentário dela foi sobre a união de todo mundo para fazer esse trabalho de prevenção, alerta. E aí, se eu não estiver enganado, o Júlio pode me corrigir, a iniciativa desse grupo de Rede Vida Plena tem entre os seus objetivos esse, de criar essa rede de unidade para que possa trocar informação,
possa trocar iniciativas e realmente fazer essa ponte que existe entre várias instituições, religiosas ou não, nesse trabalho de prevenção e atendimento. Bacana, é isso mesmo, que bom. Eu fico muito satisfeita que podem, né, contar com a minha contribuição, tudo que eu falo ao longo desde que eu voltei para Petrópolis, né? É tudo que eu falo e que vou procurando fazer, às vezes com mais dificuldades, às vezes com menos, não é? Mas, enfim, eu sou incansável. É justamente isso, a nossa rede, a gente vive a unidade na diversidade, porque dentro da própria instituição nossa, católica, ali nós temos, vamos colocar nesse contexto de Diocese de Petrópolis, Pastoral da Sobriedade, trabalho com interesse químico, o Amor Exigente, trabalho com familiares interesse químicos, o Grupo GEP, que é o Grupo Esperança Viva da Fazenda Esperança, trabalho com interesse químico. Vamos lá, vou colocar Pastoral de Rua, pessoas em situação de rua, muito relacionadas à dependência química. Oficina de Jesus, dependência química. Sítio Santa Terezinha, sítio Nossa Sorriso. Então, enfim, são alguns Fazenda Esperança, são grupos que fazem parte dessa nossa rede, que trabalham cada um dentro do seu carisma, da sua atividade, mas dentro da nossa casa de igreja mesmo, a gente tem que primeiro buscar a nossa união aqui, somar com pessoas que estão dentro do poder público, dentro dessa linha de trabalho, né, buscando recursos e soluções também para a gente fazer ações concretas aí, fora desse contexto religioso, dentro do contexto laico, fazer essa unidade também com vocês para que a gente possa crescer e contribuir de uma forma também, né? Porque com vocês, a gente também faz algo visando o bem comum. A gente não tem interesse próprio, né? A gente faz pelo Evangelho, para querer salvar vidas. E assim também vocês também, não é diferente. Vocês têm essa luta, a gente vê na Leandra, por exemplo, quantas pessoas no CAPS, a Lívia, por exemplo, que trabalha no CAPS, ela é até parente, né, minha, próximo assim, escola, e tem um carinho, um amor grande pela essa causa, e trabalha no CAPS AD, inclusive a Lívia faz parte dessa rede também, eu incluí a Lívia lá na rede também. Então, ou seja, vale a pena, cara, vale a pena somar forças, porque a gente tem que contribuir para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor, né? Então, tudo isso que nós fizemos essa semana, tudo isso que vocês fazem, a gente tem que cada vez mais unir e aumentar o trabalho, porque as pessoas precisando, né? Quando a gente fala que faz live, eu moro aqui na comunidade. Se você for no meu muro ali agora, se você fizer uma geral lá, você vai achar um presente ali, por exemplo, entendeu? Não é incomum vocês de fora, é fácil de esconder. Então, a gente está falando de uma realidade que não muda na casa aqui, você vai ver uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente está falando aqui. E são crianças. E que não tem, né, Júlio? Não tem nível socioeconômico e cultural. Não tem. Atinge a todos. Atinge a todos. Então, vale a pena essa causa. Eu acho que isso que é importante, que as pessoas precisam compreender, que o problema das drogas, seja ela a maconha, a cocaína, o álcool, até mesmo medicamentos, não é algo que atinge uma determinada camada da sociedade. Ela atinge e ela causa um dano a toda a sociedade. E hoje a gente vive esse reflexo quando a gente olha comunidades de grandes cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, você vê que há comunidades que hoje são refém do tráfico de drogas. E isso é um problema, porque ali não está só a droga, a cocaína e a maconha, mas está o álcool, está o crack, está medicamentos e cigarros, tudo que entra ali de uma forma completamente, da maioria das vezes, de forma ilegal. E aí a sociedade tem que se comprometer com isso, porque atinge a todos, é um problema de todos, e não
apenas de uma pessoa ou de uma camada da sociedade. Então, é um problema que a gente tem que, todo mundo tem que estar discutindo, tem que estar se preocupando, tem que estar em alerta, tem que procurar ajudar as pessoas. Acho que isso é fundamental. Bom, doutora, a gente agradece muito a participação da senhora. Ninguém colocou pergunta aqui no chat, colocaram só elogios pelas informações passadas. Mas eu queria, antes da gente concluir, Júlio, e aproveitando a presença da doutora, colocar uma imagem que ela trouxe no slide, que eu acho que a gente pode encerrar a nossa live da semana com essa imagem, porque tem uma pessoa ali que eu acho que a gente encerra homenageando o trabalho dela durante o período que ela passou fazendo na Pastoral da Sobriedade. Eu vou colocar aqui, só um minuto. É a Renata. Ela está aí ao lado do Padre Johnny. Sim. Né? É de camisa azul na ponta aí da direita, né, do vídeo. Então, eu acho que é uma homenagem que a gente faz a ela, encerrando essa semana diocesana antidrogas, na pessoa da Renata, todas aquelas pessoas que passaram pela Pastoral da Sobriedade, pela Pastoral da Caridade, o próprio Padre Quinha, e todos aqueles que se dedicaram ao trabalho de atender as pessoas com dependência química. Eu lembro que numa das muitas conversas que eu tive com ela, ela contou que havia um rapaz que estava transtornado, ameaçando bater em todo mundo dentro de casa, e ela foi chamada para conversar com ele. E a primeira coisa que fizeram foi falar para ela, não vai sozinho, não fica sozinho com ela. E ela, com medo, ela levou, acho que 2 pessoas de companhia. Só que quando chegou lá, o rapaz só aceitava falar com ela, com mais ninguém. E aí ela entrou no quarto dele, ela falou, Rogério, eu estava com medo, mas eu entrei, porque ele precisava de alguém que eu ouvir. E aí ela começou a conversar com ele, conversando, ele foi se acalmando e ele aceitou fazer o tratamento. Quer dizer, era uma pessoa que também estava disponível para isso. Então, eu acho que na pessoa dela, essa Semana Diocesana Antidrogas se encerra homenageando todas as pessoas que trabalham e trabalharam em prol da recuperação de pessoas com dependência química. Infelizmente, ela já não está mais entre nós, né? Como o Júlio lembrou essa semana, já tem mais ou menos 2, 4 anos que ela faleceu, mas a gente presta essa homenagem a ela, eu acho que é justo, e a todos aqueles que já se foram, mas que dedicaram sua vida ao trabalho de ajudar aqueles que têm problema com dependência química. Assim como o Padre Quinha, né? Que não tinha hora, não tinha tempo, e ele mesmo dizia, quantas vezes eu precisar, eu vou te estender a mão para te levar, para te ajudar. E ele fazia isso como se fosse a primeira vez que ele estivesse vendo aquela pessoa. Então, é uma forma da gente estar homenageando essas pessoas e também aquelas que hoje, como o Júlio, o Renatinho Basílio, como a senhora, como o Adriano e como a Sônia e todo o grupo do Amor Exigente, que estão aí trabalhando e acreditando que é possível transformar a realidade das pessoas e da sociedade. E nós encerramos com aquela palavra-chave, né, que marcou a semana inteira, a esperança. A esperança que, com o nosso sim e com a abertura de coração de todos, a gente pode transformar essa realidade e recuperar muitas pessoas que estão na dependência química.
porque muitas vezes elas precisam apenas de um ombro para chorar, e aí abre no coração a transformação. Então, Júlio, passo para você fazer as considerações finais, depois para a doutora Leandra, e aí a gente encerra, lembrando que, a partir de uma proposta do Júlio, possivelmente a gente vai marcar ainda uma data para estar fazendo de 15 em 15 dias live específica sobre temas voltados para esse trabalho, mas aí dando possibilidade de a gente estar aprofundando temas que essa semana nós passamos muito rápido, como hoje com a doutora Leandra. Podemos pegar temas específicos da palestra dela para estar aprofundando aquelas questões. Então, vamos estar montando isso aí para fazer essas lives de 15 em 15 dias. Júlio, a palavra é sua. E hoje, com saudades do Renatinho, né? Renatinho ficou no acampamento, né? Ele tem a noite campista, um compromisso que ele tem uma vez por mês, e calhou que já tinha essa data já marcada, mas ele mandou um abraço a todos vocês, e esteve lá hoje boa parte do tempo, e falou muito entusiasmado também, né, com essa proposta. Sim. Que nós temos aí, um acampamento juvenil, né, que é uma realidade que salvou minha vida há 20 anos atrás. Não é uma realidade que trabalha diretamente com dependente químico, mas os 5 dias que eu fiquei no sítio com eles lá foi suficiente para eu ter uma retomada de vida, né? Então, sou muito grato a eles, e sei que o trabalho do acampamento juvenil é um trabalho muito importante para a Diocese, inclusive antes mesmo da Giana. A Pastoral da Sobriedade começou em Petrópolis com a Rogéria. Eu lembrei da Rogéria. Depois do acampamento juvenil. Ela era da equipe, e ela ficava angustiada daqueles jovens saírem do retiro, fazer aquela experiência maravilhosa, e não tinha um grupo de apoio depois para serem acompanhados dentro dessa realidade. E aí ela fundou a Pastoral da Sobriedade de Petrópolis, aí, muitos anos atrás, né, aconteceu isso. Bem lembrado, eu tinha esquecido dela. Rogéria. E depois, né, eu fui entrar depois de muito tempo, né, para a Giana que eu entrei. Mas você falou da Renata, e eu estava até emocionado aqui, porque é uma grande amiga, né? A gente deve muito ao dela também. E às vezes eu fico vendo assim, as mensagens que a gente trocava, né? E ela é toda preocupada mesmo com essa realidade. É emocionante falar sobre ela. É uma santa, né? São santos que a gente comemora. A igreja ainda não canonizou, né? A gente tem o dia de todos os santos, esse dia tinha de Renata, né? Hoje eu estava com o Adriano sobre um senhor também que era lá do Carangola, acho que é o São Francisco, se não me engano. E todas essas pessoas, dona tia Carminha, que todos os encontros nossos sempre cozinhava pra gente, morreu agora recentemente, e tantos outros, né? Pessoas que deram a vida para que outros pudessem ter acesso à vida, né? Enfim, é gratificante trabalhar e chegar um dia cansado e à noite e tá com disposição para amanhã entregar essas doações, sabe? Tô cheio de dor no corpo, mas passou porque eu sei que a palestra Leandra me renova, convivo com vocês me renova, o desejo que ele tem de diferença me renova, e a gente, como Pastoral da Sobriedade, como igreja, é movido por essa ação do Espírito Santo, né? Tem, acho que é Efésios 4, parece que fala sobre essa questão, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos acesso a essa graça, né? E nos gloriamos, e até nas tribulações nos gloriamos, porque o sofrimento produz paciência e prova a nossa fidelidade, gerando em nós a esperança. E fala, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo inspirado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele toca o nosso coração, né? Ele nos impulsiona para a gente ter esse encontro com Cristo no outro, para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Para ser um apoio, e isso é gratificante, né? Não tem explicação. Tudo que nós fizemos, né? E se encerra hoje, tudo para o bem e para a glória de Deus, né? E com certeza muitas pessoas serão salvas através das palestras, das lives, e muitos frutos virão depois desses dias, né, dessa semana. Muito obrigado, doutora Leandra.
Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Qual especial a Shirley, que ela é lá do... A Shirley foi marcante hoje, enquanto a gente separava os nomes, né, para o sorteio, né? Todos os dias tinha Shirley. Todos os dias nós colocamos aqui a Shirley no papelzinho, porque é uma pessoa que ensinou, assim como outros aí, sempre estiveram presentes. Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelas doações, pelos compartilhamentos. E fiquem em oração para que esse fruto, né, que o Rogério comentou, que ele possa acontecer, né? Que a nossa diocese possa ter um trabalho contínuo dentro dessa área também. Muito obrigado mesmo, gente. E a gente fala especial também do Dom Gregório. Dom Gregório que mandou uma mensagem muito bonita para mim essa semana, agradecendo. Vamos estar rezando por nós. Sou muito feliz por ser um filho dele, né? Por ser um filho dessa igreja. Passou o Dom Gregório conduz muito bem aqui na Diocese de Petrópolis. Tá? Deus abençoe a todos vocês e que Nossa Senhora também seja pela vida de cada um de vocês. Tá bem, obrigado, tá? Doutora Leandro, pode fazer? Boa noite a todos. Eu encerro com as palavras que iniciei, sentindo-me lisonjeada, honrada em ter sido convidada por vocês para somar a esta ação na 23ª Semana Nacional de Prevenção e de Políticas de Álcool e Drogas, dizendo a vocês que contem comigo, que realmente sou incansável, sou apaixonada por este tema, sou apaixonada pelo que eu faço e me coloco à disposição para as próximas lives, à disposição para a elaboração de cartilhas, que vocês mencionaram também que estavam com a intenção, e de somar a esta rede plena, não é, de vida realmente, que é isso que temos que brindar a vida, sabendo que a temática de uso de álcool e drogas não é mais entendida como uma busca incessante do prazer, e sim uma fuga do desprazer. Que mal-estar é este na civilização que ainda vivemos, que nos faz buscar e lançar mão de práticas e de comportamentos ou de substâncias para alterar a nossa consciência e tirarmos um pouco as dores, amenizando o sofrimento, solidão e angústia. E penso que é cada vez mais através do tripé da medicina, da psicologia e da espiritualidade que podemos construir a possibilidade de uma vida plena. Eu só tenho a agradecer e me sentir, de novo, muito honrada em estar fechando a Semana Diocesana Antidrogas. Muito obrigada e me coloco à disposição. Nós que agradecemos, doutora, pela presença da senhora, porque sempre se coloca disponível quando é convidada para orientar, para formar sobre esse tema. Então, muito obrigado mesmo. Deus a abençoe sempre. Júlio, a você, a Diocese agradece muito pelo teu empenho, pelo empenho do Renatinho, das pessoas do grupo de Rede Vida Plena, que vocês se juntaram, pensaram nessa semana, me convidaram, perguntando como é que se poderiam contar com apoio para como é que podiam fazer para a transmissão. Eu dei a sugestão, então, de colocar o nome Semana Diocesana, vocês abraçaram, Dom Gregório apoiou, e aí a Diocese, por meio de vocês, fez essa magnífica Semana Diocesana Antidrogas, com pessoas maravilhosas, testemunhos maravilhosos, que me proporcionou um aprendizado muito grande e também esclarecer muitas coisas. Então, a Diocese fica muito agradecida ao teu trabalho, ao teu empenho, seu, do Renatinho, de todos os outros membros do grupo. E a Pascom, como diz o Padre Brandão, sempre nos orienta, a Pastoral da Comunicação tem que ser um ponto de unidade entre o trabalho dos movimentos pastorais com o povo e com Deus e a Igreja. Então, a Pastoral da Comunicação está à disposição de vocês para continuar esse trabalho. E a vocês que nos acompanharam essa semana, eu vou citar uma pessoa, não porque seja melhor, mais importante do que as outras, mas porque ela não é da Diocese, é a Shirley, que é de Blumenau, Santa Catarina. Ela nos acompanha
acompanhou a semana inteira, assim como a Maria Mônica, que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese. Tem outras pessoas aqui também que estiveram presentes a semana inteira. Então, a vocês, nosso muito agradecimento, muito obrigado por cada um de vocês. Continue nos acompanhando, compartilhando os vídeos, convidando outras pessoas. A Ilma Maria, Deus abençoe a todos os palestrantes. Semana especial. É especial porque vocês estiveram presentes com a gente, conosco aqui. Então, muito obrigado. E que Deus abençoe a todos. Que a Virgem Maria continue intercedendo por cada um de nós, por esse trabalho, e que possamos, como São Paulo e São Pedro e os apóstolos, ser testemunha de Cristo no meio da sociedade e, como São Francisco, apenas com exemplo, transformar a realidade da nossa sociedade. Então, muito obrigado a todos. Júlio, mais uma vez, Deus o abençoe para o seu trabalho. Doutora Leandra, Deus a abençoe. Um abraço a todos e até as próximas lives. Fique atento, nós vamos comparecer. Ainda não temos uma data para começar, mas em breve estaremos no ar aí com novas lives. Então, fique atento no canal da Pascom da Diocese de Petrópolis. Um abraço a todos. Se puder também colocar o Instagram da Rede Vida Plena, é @rede.vidaplena. É o Instagram que nós criamos também para comunicar quando tiver alguma novidade. Então, tá aí o convite. Vida Plena, tá bom? Acompanha lá busca lá no Instagram. Repete, Júlio, de novo. É @rede.vidaplena no Instagram. Isso. Depois eu coloco Oh, meu Deus, esqueci o nome. Aqui no vídeo, embaixo, na explicação do vídeo, aí a gente coloca lá o endereço do Instagram, que aí as pessoas vão ficar fácil de encontrar também. Então, tá aí, então o convite. As coisas vão acontecendo. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite.